programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe agora as principais agendas de luta que movem os profissionais da educação. Educadores novamente nas ruas, contra as reformas deste governo golpista. A CUT e as suas lutas em defesa dos trabalhadores. Educação em debate. A trajetória dos profissionais da educação pública mineira já vem de muito tempo. Educadores e educadoras fazem da luta também o cotidiano da educação. Foi aprovado na Assembleia Legislativa em primeiro turno, no último dia 28 de junho, o projeto de autoria do Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, que trata de medidas protetivas ao profissional da educação vítima de violência no ambiente escolar. A coordenadora-geral do sindicato, Beatriz Cerqueira, comenta sobre a importância deste projeto. Na verdade, uma grande vitória do sindicato e de todo mundo que acreditou que fosse possível termos protocolos de atendimento e uma política preventiva em relação à violência no ambiente escolar. Só o profissional da educação que já foi agredido, que já foi ameaçado, sabe da humilhação, sabe do desamparo, sabe da falta de quem recorrer e o que fazer. O sindicato batalhou por muitos anos que o governo do estado, tanto no governo anterior e também a proposta foi apresentada ao atual governo, estabelecesse uma política de combate à violência no ambiente escolar e de protocolos de atendimento ao profissional quando vítima dessa violência. Não prosperamos na negociação com o governo e optamos por uma iniciativa inédita, que foi a elaboração de um projeto de lei feito pelo sindicato e que teve a assinatura de mais de 35 deputados, que acaba de ser aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Este projeto, ele tem mecanismos de prevenção em relação à violência no ambiente escolar, mecanismos de protocolo, o que deve ser feito, o que deve ser garantido ao profissional vítima da violência no ambiente escolar e responsabilidades. Quem tem a obrigação de fazer o quê? Então é um importante avanço, é uma questão inédita que nós queremos agradecer às deputadas e aos deputados que nos apoiaram e que votaram no projeto. Nós aguardamos a votação em segundo turno, assim como aguardamos que o governador sancione este projeto, que será muito importante para que nós possamos não apenas combater a violência no ambiente escolar, mas ter protocolos de atendimento ao profissional da educação. Beatriz Cerqueira lembra que o governo do estado não quis construir essa política, se recusando a avançar na elaboração de um projeto de lei e de protocolos de atendimento às vítimas de violência no ambiente escolar. Por isso, o Sindiúti decidiu agir. Desde 2014, o Sindiúti participa de audiências do Ministério Público do Trabalho, debatendo a situação dos profissionais em educação vítima da violência no ambiente escolar. Foram 6, 7 audiências realizadas entre o governo anterior e o atual governo, onde nós tentamos avançar em propostas que pudessem ser implementadas. Lamentavelmente, os representantes da Secretaria de Educação não quiseram avançar em propostas que foram apresentadas pelo sindicato, propostas inclusive que o Ministério Público do Trabalho chegou a nos elogiar pela dimensão ampla que o sindicato havia ali trabalhado a questão. Como nós não conseguimos avançar nesse processo de mediação que o Ministério Público do Trabalho fez, e o qual eu deixo aqui o agradecimento da categoria por essa importante intervenção, nós fizemos um projeto de lei que teve o apoio de mais de 35 deputados e que agora foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa. Outras Palavras da Juventude. Quem luta, educa. Eles sabem disso. A gente vive um momento, que a atual conjuntura política exige que a gente reafirme nossa força enquanto lutador. Eu acho que esse momento pra gente é imprescindível estar aqui aprendendo, tendo acúmulos para repassar para nossas células, para repassar para a galera da facu, porque é muito necessário a gente se reafirmar na luta nesse momento. E a gente é super contra esse governo ilegítimo, esse governo canalha e golpista, porque é um governo que só dá atrapalhando a luta das mulheres, dos negros, dos LGBTs. Os estudantes hoje em dia, junto com a UB, conquistou muitos direitos, até mesmo 10% do PIB do pressão para a educação. E esse governo vai só não retroceder. E a galera que vai pra rua, porque o nosso nome é Povo na Rua, galera. Atualidade.
Enquanto as reformas da Previdência e trabalhista avançam no Congresso Nacional, o povo nas ruas vai se mobilizando coletivamente para dizer não a essas reformas. Lindolfo Fernandes é presidente do Sindifisco e também está convocando a categoria e a população para continuar na luta. Importante, Lindolfo, este momento? É importante, e aí é importante a gente esclarecer também o seguinte, que as pessoas estão com a ideia equivocada por causa desse problema político que está acontecendo no momento, como que se essas reformas tivessem subido no telhado. Isso não é verdade, as pessoas têm que perceber o seguinte, que tanto esse presidente como um outro que vier por via de eleições indiretas, ele vai entrar na agenda do mercado, das reformas trabalhistas, reforma previdenciária e tirar direito dos trabalhadores. Nós vimos aí que não dá para descuidar, né? Esse governo ilegítimo e golpista, ele está se ajeitando para permanecer. E para ele se permanecer, ele precisa aprovar essas reformas. Então ele vai jogar duro para poder passar essas reformas. E como que nós devemos agir? Justamente fazendo o contraponto que nós temos feito até agora. O primeiro que nós estamos fazendo, e de uma certa forma balanceamos, que foi contrapor os argumentos utilizados, os argumentos falaciosos e mentirosos utilizados para implantar essas reformas. E o segundo foi da mobilização. A mobilização, nós avançamos também porque tratamos essa reforma como uma luta de classe, uma luta da classe trabalhadora, e não uma luta específica de categoria A ou B, para retirar A ou B. Não tem espaço hoje para trabalhar os segmentos dos trabalhadores ou categorias. Não dá para trabalhar isso, nós temos que trabalhar essa luta contra a reforma como uma luta de classe. E para isso, o seguinte, é importante não só os atos públicos, mas também a paralisações, como foi a greve do dia 28, que foi vitoriosa, e também os atos que nós temos feito, que o trabalhador, se não for para a rua, ele vai pagar mais a conta do que está pagando agora. Estamos com um desemprego altíssimo, né? Quer dizer, nós estávamos numa situação de pleno emprego em 2014, hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados, né? Isso é maior do que a população de Portugal. Quer dizer, é só pensar aqui que é quase umas 5 ou 6 vezes a população de BH, e o trabalhador vem só perdendo direito. Se não formos para a luta, nós vamos pagar essa conta, e o capital ele vai sempre querer avançar em cima dos direitos dos trabalhadores. Não há problema na Previdência, não existe déficit da Previdência, a nossa Previdência é sustentável, não há necessidade, não há problema nas leis trabalhistas, muito pelo contrário. Não é porque é antiga que tem que mudar. Lei boa é lei antiga, que já foi testada pelos tribunais e tudo mais. Então, assim, essa reforma trabalhista ela é extremamente perversa, ela vai precarizar ainda mais a relação de trabalho e o trabalho no Brasil. Então, é importante, né, que tenha uma participação dos trabalhadores, uma participação forte dos sindicatos e unido em torno desses pontos, que trata de uma luta de classe e não lutas específicas. Lindolfo, só para a gente fazer assim, uma chamada importante da participação coletiva de todos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a lei da terceirização, de fato, ela não ataca somente uma categoria A ou B, ou mais pobre ou extremamente mais pobre. Ela também vai atacar as outras categorias e até mesmo quem pensa que pode até nem ser atacado por elas, corre esse risco. Não, isso é importante esclarecer o seguinte, que o que está sendo atacado é o mundo do trabalho, seja os que são um pouquinho melhor remunerados, seja aqueles mal remunerados. É todo mundo, é o mundo do trabalho. Principalmente, eu acho que o que vai sofrer mais, quer dizer, com essas reformas, são os trabalhadores mais pobres, mas a classe média já está pagando e vai pagar mais. Então, é preciso que nós precisamos de outro tipo de reforma. Nós precisamos de uma reforma que mexa pelo lado das receitas tributárias, que é o caso da reforma tributária, entendeu? Precisamos de reformar o sistema político, rever essa questão da dívida pública, né, do orçamento público. Então, nós mudar esse modelo econômico perverso de transferência de renda do trabalho para o capital financeiro. Nós precisamos cercar um pouco a ganância do mercado e do capital.
Então, é o seguinte, é uma reforma que ataca todo mundo. E aí não adianta fazer. A reforma trabalhista inicialmente é para os trabalhadores da iniciativa privada, mas isso automaticamente vai ser implementado também no setor público. Então, nós precisamos tratar isso como uma consciência mais coletiva da classe trabalhadora, como uma luta de classe. Em relação a benefícios fiscais, só para a gente entender um pouquinho, tem uns segmentos, uns setores bastante privilegiados, não é isso? Tem. O seguinte, na realidade, o orçamento nosso ele não tem muita transparência e não entra isso como uma despesa do orçamento, mas ele entra como quadro. Mas nós estamos precisando ter mais transparência nisso. Na realidade, o benefício fiscal hoje é uma moeda de troca de financiamento de campanha. Os grandes contribuintes se organizam, financiam as campanhas, em troca eles têm os privilégios, que são os benefícios fiscais, que retira bilhões de reais do setor público e aí nas 3 esferas, tá? Sem nenhuma transparência, sem nenhum retorno social. Para se ter uma ideia, no ano de 2015, na União, foram 271 bilhões dos benefícios tributários. Se você pega mais os financeiros, aí vai mais uns 130 bilhões de reais. Isso é justamente um dos principais problemas da crise, da crise econômica que tem no Brasil. Porque, na realidade, isso superaria, não teria problema de déficit, entendeu? E nós teríamos recurso para a saúde, para a educação, entendeu? Para as áreas sociais. Só para a gente ter um pouquinho de ideia de quem não paga imposto nesse país e quem paga absurdamente por impostos. Só exemplifica, por favor. Tem um cálculo do IPEA, em que quem ganha até 2 salários mínimos gasta 54% da renda dele com tributos. Então, você imagina fazendo um salário de R$ 1.000, R$ 540 para pagamento de tributo. Quer dizer, isso daria para melhorar a qualidade de vida desse trabalhador que ganha menos, né? E quem ganha acima de 30 só paga 29. Outra coisa, os 71 mil mais ricos no Brasil praticamente não pagam tributos, porque eles têm renda em cima do mercado, justamente de dividendos, né, e aplicações financeiras. E como dividendos no Brasil, que é uma aberração, que só tem um país no mundo que não tributa dividendos, não é isento de tributação, além da questão do juros sobre o capital social. Temos as situações também absurdas, que a carga tributária brasileira, a maior parte dela é sobre consumo e mão de obra. Como se trata de uma carga regressiva, paga mais os que ganham menos. Por isso que eu falei na questão de até dos 2 salários mínimos. E nós precisamos fazer o quê? Uma reforma onde a gente tribute mais o grande patrimônio e as grandes rendas do que o consumo e do que a mão de obra. O consumo é regressivo e indireta. Regressiva foi o que eu falei, paga mais do que ganha menos. Indireta, quem banca isso, quem paga é o trabalhador e o consumidor na ponta. Então, isso hoje, quer dizer, o nosso sistema tributário, que deveria ser um fator de inclusão social, acaba sendo um fator de exclusão social. É preciso atacar essas injustiças tributárias, nós precisamos combater a sonegação, rever os benefícios fiscais e fazer o ajuste, se é do que precisa ser feito na economia, pelo lado da receita e não pelo lado da despesa, penalizando os trabalhadores e a população mais carente, a população mais pobre. Choque de realidade. A situação caótica da falta de atendimento pelo IPSENG em Uberlândia e região voltou a ser tema de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa no último dia 21 de junho, na Comissão de Administração Pública. A coordenadora da subsede do Sindiúti em Uberlândia e diretora estadual, Elaine Ribeiro, participou dessa audiência e trouxe várias reivindicações. Isso, nós trouxemos a nossa dificuldade em credenciar um hospital em Uberlândia. Nós estamos há 1 ano e meio sem atendimento nenhum em Uberlândia e queremos que realmente essa comissão resolva alguma coisa, porque nós já tivemos todos os caminhos, já judicializamos a saúde de Uberlândia, nós já fizemos passeatas, fizemos audiências lá também, fizemos abaixo-assinado e nada resolveu. Nós temos uma demanda hoje de 35 mil servidores, entre familiares e dependentes, sem atendimento de emergência nenhum. E isso não pode continuar. Nós temos que ter uma resposta efetiva dessa comissão que realmente traga resultados para nós. Vocês continuam contribuindo na folha de pagamento?
Isso, nós estamos pagando, né, há 1 ano e meio sem atendimento nenhum. Nós somos a única cidade, polo, que ainda não tem atendimento do IPSENG. Nós estamos com dificuldades para esse credenciamento e também que nós tivemos um hospital já credenciado em Uberlândia e agora os outros não têm a mesma capacidade para atender a demanda reprimida de anos já desses atendimentos. Foi inclusive feita uma denúncia junto ao Ministério Público? Isso, nós temos ganhamos uma liminar no Ministério Público que obriga o IPSENG a pagar qualquer tratamento que não tenha no município em hospital particular. Essa liminar está funcionando, tem salvado vidas, mas a gente sabe que eles pagam um preço de balcão. O interesse é que a saúde atinja todas as pessoas, não é todo mundo que chega até o atendimento de uma liminar como essa. Tem que fazer 3 orçamentos, tem todo um trâmite. E tem pessoas muito humildes que não dão conta desse processo. Então nós queremos democratizar esse atendimento, que ele chegue a todas as pessoas e chegue com dignidade. Inclusive, Elaine, tem pessoas que infelizmente morrem, né? Ou na fila de espera ou enquanto se transferem para outros locais. Atendimento eletivo não é atendimento de urgência. O atendimento de urgência a gente sabe que 5 minutos, 10 minutos, ele decide se a pessoa vai viver ou se vai morrer. Então a gente precisa realmente dessa porta de emergência aberta, do credenciamento imediato do hospital do IPSENG em Uberlândia, para atender não somente Uberlândia como a região como um todo, e que seja urgente, porque nós estamos pagando esse tempo todo e não estamos usufruindo deste benefício. Além disso, nós temos problemas de cotas que são insuficientes, as clínicas estão muito cheias, então a gente precisa de todo um estudo, um cuidado com a saúde de Uberlândia. E lá, como nós somos a 2ª maior cidade do estado, nós somos a 2ª cidade que mais contribui e não tem esse retorno em atendimento digno e de qualidade. Na Assembleia Legislativa vocês têm encontrado apoio, audiência pública, mas enfim, é preciso um pouco mais do que isso, que o Poder Executivo se sensibilize. Isso, nós temos encontrado, o Rogério Correia solicitou essa audiência pública para nós temos encontrado apoio no Ministério Público, que deferiu várias liminares a nosso favor, mas nós precisamos da vontade política. E essa vontade política é que vai ser decisiva para que se resolva essa situação o mais rápido possível. O apelo, então, é para o governo do estado? É o governo do estado para que não dá mais para esperar. Resolva, senhor governador. Está nas suas mãos a saúde dos servidores públicos de Uberlândia e região também. E nós queremos que tenha uma saída imediata. Nós queremos a contratação imediata de um hospital que atenda dignamente o servidor que está pagando há mais de 1 ano sem o atendimento. O primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e um dos responsáveis pelo requerimento que originou a reunião, deputado Rogério Correia, explicou o porquê da sua realização e disse que o Sindiúti há muito tempo vem solicitando um hospital público em Uberlândia. A nossa ideia na reunião de hoje é expor um pouco como anda a situação da oferta de serviço público de saúde aos servidores do Estado de Minas Gerais em Uberlândia, a ausência de um hospital de referência para urgência e emergência, que já faz 1 ano e meio que estamos sem, e a partir daí, quais as soluções que nós podemos ter. Várias tabelas foram apresentadas para os donos do Hospital Uberlândia. Tabelas em valor superior ao que é apresentado em outros hospitais de Minas Gerais, porque de fato existe uma especificidade em Uberlândia. Mas as tabelas apresentadas são tabelas maiores do que em qualquer outra região de Minas, mas mesmo assim os hospitais não acham que devam resolver esse problema e atender os servidores de Uberlândia. Então, mesmo com a tabela mais alta, nós não resolvemos. O Estado de Minas Gerais construir um hospital é uma das soluções que foi apresentada, inclusive no fórum que nós fizemos do IPSENG. Mas isso, evidentemente, depende de recursos, já é uma opção antiga. Se vocês verem o relatório que o Sindiúti vai apresentar, em 2014 isso já era discutido, mas na época o governador Antônio Anastasia disse que não havia condições, não havia interesse do Estado em ter um hospital público na cidade de Uberlândia para servir aos servidores públicos. O fato é, portanto, que nós estamos sem solução para esse problema. Uberaba nós temos atendimento de hospitais, os companheiros do Sindiúti estão aqui dando professores, me relataram isso.
mas este problema persiste na cidade de Uberlândia. Mas era bom a gente escutar dos sindicatos como é que está a situação para as pessoas saberem. Seria importante vocês mesmos dar a voz para quem quem representa os trabalhadores, para dizer mesmo desse sofrimento que está lá. Durante a audiência, foram pontuados vários problemas resultantes da falta de atendimento na região do Triângulo Mineiro. A cidade de Uberlândia está jogada às traças em relação ao atendimento médico para os beneficiários. Nós solicitamos à presidência que ela fizesse uma reunião junto aos hospitais, com o conselho e com a presidência, e isso nunca foi feito. O problema na cidade de Uberlândia, ela só é um foco de todo o problema da instituição e administração que o IPSENG vem sofrendo hoje. Nós, do Conselho, viemos cobrando já há 2 anos, que eu estou como presidente, soluções para a cidade de Uberlândia e nenhuma foi tomada em relação à presidência do IPSENG. É dever fundamental do Ministério Público atuar na promoção das pessoas, em todos os direitos fundamentais das pessoas. A importância do IPSENG como um instrumento de promoção, não do servidor, mas da sociedade, porque você, dando saúde ao servidor, você melhora as pessoas, o cidadão. A diretora estadual e coordenadora do Departamento Jurídico do Sindiúti, Lecioni Pereira Pinto, também participou da audiência pública sobre a situação do IPSENG em Uberlândia. A situação é mesmo caótica? Muito caótica. Tanto é que não é só em Uberlândia, é em todo o Triângulo Norte. Norte e Sul também, porque agora apareceram problemas em Uberaba, que os médicos estão cobrando para fazer cirurgias. Então a situação do IPSENG ela é muito séria, ela precisa de solução urgente e nós acreditamos que a partir de hoje nós vamos virar a página dessa questão do IPSENG, porque a nossa luta vai ter que ser intensa no estado todo para resolver o problema do IPSENG, não só em Uberlândia, porque o problema está generalizado em todo o estado de Minas Gerais. E passou da hora, né, Léo? Há muito tempo o IPSENG tem sido reiteradamente criticado por todos que precisam de atendimento. Com certeza. Nós fizemos participamos de um fórum técnico em novembro de 2015, em que foi feito o planejamento. Se tivesse seriedade do governo e do IPSENG, com certeza já estaria resolvido esse problema. Tem casos graves, pessoas morrendo sem atendimento. Muitas pessoas morrendo na fila, sem atendimento e nós pagamos todos os meses, né? O trabalhador contribui todos os meses com o IPSENG e até agora não tem uma solução ainda plausível que atenda nossas demandas. Ou seja, de imediato poderiam ser hospitais credenciados, né? Mas há um apelo, inclusive, para a construção de um hospital regional. Essa é a definição do Fórum Estadual, que eu disse, Fórum Técnico. Criação de hospitais e priorizando Uberlândia. Foi esse acordo que foi feito no Fórum Técnico. E não está acontecendo nada disso. Então a nossa pauta está em vigor. Nós vamos começar a cobrar no estado inteiro para que o IPSENG tome uma posição, tome providência e resolva o problema da assistência à saúde. O que você acha que está faltando para que essa solução venha? Precisa ter um diálogo e disponibilidade das duas partes, dos donos de hospitais, quanto da presidência do IPSENG, para resolver o problema. O governo do estado precisa intervir, um apelo que vocês estão fazendo? Um apelo que nós estamos fazendo. Inclusive, já entregamos cartas solicitando ao governo do estado para que tome posição com relação à questão do IPSENG. Não dá mais para esperar? Não dá mais para esperar. É a vida das pessoas que está em jogo. Escola sem partido é o fim. Escola sem partido, para mim, seria uma escola em que a gente não tomasse uma posição favorável ao que está posto aí. Escola sem partido seria uma escola em que você lutaria por liberdade de expressão, por democracia, por não ao racismo, por fora aos preconceitos, e por educação de qualidade para todos e todas, brasileiros e brasileiras. Fora a escola sem partido.
Olha, o projeto da Escola Sem Partido é um projeto que tem uma estrutura de base fascista, uma vez que impede que os professores venham ter liberdade de conversar sobre aquilo que é mais importante dentro de uma nação, que são os fatos históricos e políticos que tocam a sociedade de uma forma geral. As alterações que ocorrem no Congresso Nacional fazem parte do contexto cidadão e que todos devem ter acesso, uma vez que nós vivemos em uma sociedade enquanto sujeitos políticos. Tolir a liberdade dos professores e dos estudantes de terem acesso à informação de forma adequada, aos quadros e aos fatos políticos, é, no mínimo, para mim, um absurdo. Eu estava conversando hoje com 2 alunos meus muito queridos do 3º ano a respeito disso. Lembrando, né, que os nossos pais e os nossos avós, eles tinham, na época da ditadura militar, uma formação na área de humanas muito restrita e com pouco senso crítico. Então a gente colhe hoje uma certa consequência disso na formação deles, né? Depois a gente voltou a ter o conteúdo de geografia e de história e nos últimos anos, felizmente, também sociologia e filosofia, o que tem sido muito positivo no sentido desse desenvolvimento do senso crítico. O projeto Escola Sem Partido, ele é um projeto que, a meu ver, ele soa totalmente absurdo, ele é um projeto partidário, sim, ele é ideológico, sim, e ele é contra a pluralidade nas escolas, ele é contra a democracia, contra as liberdades de expressões que nós temos, né? Enfim, ele é um projeto que restringe, até porque se você analisar os projetos deles de lei, eles se utilizam de argumentos na Constituição totalmente superficiais para tentar impor determinadas regras de valores morais e religiosos, né? E também cercear a liberdade do professor em sala de aula. Então, o projeto de Escola Sem Partido não é um projeto interessante no sentido de melhorar as condições de formação do senso crítico dos alunos na escola, não. O que eu percebo nesse movimento Escola Sem Partido é um pragmatismo muito grande, desprovido de reflexão mais aprofundada acerca das questões educacionais. Então, acho que é hora dos professores se mobilizarem, das comunidades escolares se mobilizarem para poder discutir mais a fundo essa questão, porque a reflexão ela tem que estar sempre acompanhada da prática, né? E o Escola Sem Partido é um projeto que se propõe ser muito pragmático, parecem soluções mágicas a princípio, mas que, se a gente analisar bem, são muito perigosas. Eu acho que eles não vão ter bagagem para poder discutir ou discutir em casa. Em casa eles não têm respaldo. Na escola tá sendo, né, tirado esse direito. Será que a gente está coordenando e dando orientação assim, ou a gente está colocando para pensar? Acho que essa é a maior função da escola com partido. Momento CUT Minas. A CUT Minas se prepara para novas lutas. Acompanhe o que está em andamento. Se nós não nos organizarmos coletivamente, o Congresso Nacional e o governo ilegítimo do Temer retirarão conquistas de mais de um século que foram feitas às custas da vida, do sangue, da luta de muitos que vieram antes de nós. Nós corremos o risco de ter a reforma trabalhista aprovada no Senado, além das constantes tentativas de colocar na pauta da Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. Nós conseguiremos parar isso se nós empurrarmos esse Congresso de fora para dentro. Caso contrário, tanto o setor público quanto o setor privado, o trabalhador do campo e da cidade, sofrerão retrocessos com a aprovação dessas reformas que nós não vivemos antes. Não caia na falácia de que as reformas são necessárias para que o Brasil volte a crescer. O que faz um país crescer é a política econômica adotada pelo governo, é a distribuição de riqueza, é quando os ricos pagam proporcionalmente mais em detrimento dos pobres que precisam pagar cada vez menos e são hoje quem pagam a maior conta dos impostos do nosso Brasil. Não se iluda se você acha que você é servidor público e a reforma trabalhista não te atinge. Atingirá.
todos nós. Você que é do campo será atingido, você que é da iniciativa privada será atingido. São reformas que atingem toda a classe trabalhadora e atingem também os 15 milhões de desempregados que nós temos no país, que com esta reforma vocês não voltam para o mercado de trabalho, vocês não terão direitos assegurados e a economia do nosso país não voltará a crescer, em nome dos nossos direitos e das próximas gerações. Obrigada pela sua audiência. No próximo sábado estaremos de volta.